Quando Jair Messias Bolsonaro venceu a eleição em 2018, ficou evidente que ele tinha um poder de clamor popular tão grande que gerou a tal onda Bolsonaro, levando para o parlamento brasileiro senadores e deputados federais com pouquíssima relevância e eficiência no trabalho, mas basicamente que porque gritaram um mito durante o período eleitoral e carregavam fotografias ao lado do Bolsonaro, conseguiram chegar ao poder. Em 2020 a gente já viu a queda dessa influência, 2022 Bolsonaro foi derrotado, mas o bolsonarismo continuou vivo e agora com o que aconteceu no último dia 22 em Porto Alegre, fica evidente que a figura Jair Bolsonaro não terá força política por muito tempo. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder ajudar a gente a se manter aqui de outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que sejam um colaborador por Pix. Pix do nosso canal é esse que está aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre a força que o Bolsonaro tinha ali em 2018 e até em 2020 em alguns lugares para poder eleger figuras que ele apontasse. A gente viu que o movimento bolsonarismo, ele tem força ainda, mesmo sem a existência do Bolsonaro. Tanto que nas minhas análises políticas aqui, como cientista político, para o fim da extrema-direita brasileira, ou a redução da força da extrema-direita brasileira e do bolsonarismo, eu sempre faço projeções que, a nível municipal, eu acredito que isso vai ficar muito evidente já em 2028 e a nível nacional apenas em 2030. A gente já vai ter uma redução dessa força em 2024 e em 2026, mas nada que torne a direita bolsonarista irrelevante frente à esquerda. Isso eu acredito que ainda vai se perpetuar por um período ou dois de eleições e que isso pode fazer com que o caminho da extrema-direita no Brasil esteja em declínio, como a gente viu que com a queda do seu grande líder, que seria o Bolsonaro aqui no Brasil, um sucessor vai tentar assumir esse lugar. Esse sucessor não será radicalizado como o Bolsonaro, tentará vender uma ideia, uma imagem um pouco mais moderada, agora claro que trazendo ali algumas falas problemáticas, criminosas, como a gente tem visto inclusive governadores aí ligados ao Bolsonaro falando, como é o próprio caso do governador de Minas Gerais, mas é muito pouco provável que alguém replique o Bolsonaro e para esses líderes ali em relação ao comportamento, a sinceridade, a posicionamentos políticos, a entrevistas e tudo mais. Só que com o que aconteceu ontem em Porto Alegre, fica claro tudo aquilo que a gente vem trazendo aqui há um certo tempo. O Bolsonaro, e aqui inclusive esse recado é para quem questiona Carlito, por que vocês continuam falando do Bolsonaro? O Bolsonaro perdeu a eleição, ignore o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo. Onde é que está o ponto que a gente traz aqui inclusive sobre o bolsonarismo? A figura do Bolsonaro, ela perdeu força. Isso é um fato. A prova é o que aconteceu lá em Porto Alegre, que eu vou mostrar a imagem aqui pra vocês. Mas o bolsonarismo, não. A prova é que a bancada do bolsonarismo na Câmara dos Deputados aumentou, no Senado Federal aumentou e a extrema-direita como um todo no Congresso Nacional aumentou. Só que com a imagem que eu vou mostrar pra vocês aqui, as imagens, na verdade, do que aconteceu ontem lá em Porto Alegre, fica claro que o que a gente traz aqui é o que está acontecendo e sendo replicado no mundo real. A figura do Bolsonaro como líder da extrema-direita brasileira está enfraquecida. O bolsonarismo, não. Lembrem vocês, como eu já disse e repito algumas vezes aqui também, o bolsonarismo vai existir ainda por um período, mesmo sem a presença do seu antigo, atual líder, que seria o Jair Messias Bolsonaro. E aqui tem uma matéria publicada, inclusive, no portal Metrópole, assinada aqui pelo Guilherme Amado, material publicado, na verdade, na coluna do Guilherme Amado, material assinado aqui pelo Eduardo Giroto, que traz o seguinte, ó: Bolsonaro volta a editar vídeos para passar a imagem de líder popular. Entre 2016 e 2018, quando o Bolsonaro já estava ali em pré-campanha para a presidência da República, ele costumava viajar ao Brasil e com imagens de celulares ali nos bastidores, mostrava os aeroportos lotados para receber ele, que ele seria o futuro do Brasil, que ele seria o novo presidente do Brasil. Em alguns lugares, você tinha realmente aeroportos lotados. Em outros, nem tanto, como o que aconteceu inclusive ontem em Porto Alegre, que se estima ali que cerca de 100 pessoas a 300 receberam ele lá no aeroporto
em Porto Alegre, só que eles utilizavam ali jogo de recurso de câmera, né, com enquadramento fechado, para poder trazer essa imagem de que ele era uma figura popular. Isso deu certo entre 2016 e 2018, que apesar de ele não ser candidato oficialmente em 2016, ele já era pré-candidato e já estava ali no processo de campanha, a gente pode dizer assim também. Só que quando a gente vai analisar as imagens, inclusive de agora, desse fato que aconteceu em Porto Alegre, eu trago aqui imagens do Vitor Rosa, tá? Que tem os créditos aqui do G1 e da RBS e o G1 do Rio Grande do Sul. E a imagem aqui, olha o jogo de câmera, como vocês podem ver que é importante, olha lá, ó. Pelo jogo de câmera, vocês vão ver aqui que tá lotado, porque aqui, ó, o ângulo tá fechado, tá? Vocês vão ver aqui a imagem de cima muito lotado. Só que assim que vai mudar o ângulo aqui, vocês vão ver que o evento não estava lotado, tá vazio aqui, aqui, ó. Está completamente vazio, sem falar que parte dessas pessoas que estavam aí, dessas entre 100 e 300 pessoas, eram pessoas que estavam cobrindo o evento para mídia, eram jornalistas, fotógrafos, repórteres cinematográficos que foram acompanhar a chegada dele para um encontro com empresários lá no Rio Grande do Sul, que entre os estados sulistas é o estado menos bolsonarista. O mais bolsonarista ali talvez seja Santa Catarina, né, estatisticamente falando, seguido pelo Paraná. E o Rio Grande do Sul é o menos bolsonarista dos três. E tá ali, ó. Você vai ver, não tem ninguém aqui, ó. Vazio, vazio aqui, ó. O Vitor Rosa mostrou aqui a imagem, tá? Vazio. Aqui embaixo... Opa, deixa eu tirar o som aqui. Aqui embaixo é a mesma coisa. Tá? Eles fazem a imagem com um ângulo fechado para parecer que a imagem está mais lotada. E o Leonel Hadi mostrou o ângulo aqui do que realmente aconteceu, né? Que é esse ângulo aqui que vocês podem ver, ó. Ele aí, ó, deixando o aeroporto, não tinha ninguém, tá? Não tinha ninguém. Ele usou aquelas edições, pra vocês verem, não tem ninguém. Aqui, ó, não tem ninguém ali atrás, nada. Eram realmente entre 100 e 300 pessoas. E aí muita gente vai me perguntar, Carlito, o que é isso? O Bolsonaro perdeu força, o que é que tá acontecendo? Vamos entender aqui como é que funciona a estratégia política, tá? Em estados que o Bolsonaro tinha uma bancada muito grande de deputados estaduais, deputados federais, senadores, o que acontece normalmente? Os de migué, como a gente fala aqui no Nordeste, né, os caras que são cargo comissionado, que tem cargo ali de confiança, eles acabavam sendo obrigados a comparecer nesses eventos a pedido dos deputados, dos senadores, dos vereadores, dos prefeitos. Quando, por exemplo, um evento desse acontecia de Bolsonaro ir para Porto Alegre, em via de regra acontecia o seguinte: prefeitos e vereadores de outras cidades do Rio Grande do Sul mandavam as pessoas que tinham carro comissionado para receber Bolsonaro na capital, para inflar esses movimentos. Agora, como ele não tem mais cargo político, não tem mais relevância política como no passado, o que aconteceu? O evento flopou. Porque as pessoas iam para ali para tentar surfar também ainda o restinho da onda Bolsonaro. Agora que ele não tem mais essa relevância política toda, que está a um passo de ser inclusive declarado inelegível pelo próprio TSE, isso faz com que as pessoas queiram se afastar dele. E ele já está ciente de que será inelegível nos próximos dias. Inclusive o próprio PL está preocupado com isso, porque o PL estava contando com o Bolsonaro para ter no próximo pleito pelo menos 1.000 prefeitos eleitos no Brasil, ou seja, a gente tem mais de 5.000 municípios, eles queriam que 1/5 dos municípios brasileiros fosse governado por políticos bolsonaristas, por prefeitos bolsonaristas ligados especificamente ao PL, não é a qualquer partido, é ao PL. E isso está preocupando o Valdemar Costa Neto, por quê? Porque se o Bolsonaro perder essa força que ele imaginava que o Bolsonaro continuaria tendo, não tem sentido para ele mais estar mantendo o Bolsonaro ali como alguém financiado, bancado pelo PL. Olha o que diz aqui, inclusive, o trecho da matéria publicado na coluna do Guilherme Amado, tá? Aliados do ex-presidente temem que a inelegibilidade diminua a sua importância política e reduza a sua capacidade de aglutinar massas. A previsão é desastrosa para o PL, que espera explorar a imagem de Bolsonaro para eleger 1.000 prefeitos em 2024 e novamente ter uma bancada expressiva em 2026 na Câmara dos Deputados. Não vai rolar, tá? O Lula tá indo muito bem, inclusive, como presidente do Brasil. O discurso que ele fez lá em Paris, que eu vou fazer um vídeo, não sei se vai sair antes ou depois desse aqui, foi histórico, chamou a atenção, inclusive, do mundo inteiro, tá? Foi aplaudido de pé. E sem falar também que o Lula tá conseguindo penetrar no grupo bolsonarista ali dos que votaram no Bolsonaro e que agora declaram que o governo do Lula tá indo bem. Que aumentou para 8%, ou seja, o Lula conseguiu 8% dos apoiadores do Bolsonaro reconhecerem que o governo dele está indo bem, e com a margem de erro pode chegar até 10%. E isso em 6 meses de governo Lula.
Então a tendência é aquela que a gente fez análise aqui mesmo, que o Bolsonaro perca a relevância ainda agora entre 2023 e 2024. Em 2026 a gente vai começar a ver já uma redução da Câmara dos Deputados e Senadores, de deputados e senadores bolsonaristas, e só em 2030 a gente vai ver de verdade ali esse enfraquecimento mais robusto. Mas eu queria a opinião de vocês, comenta aqui por gentileza se vocês puderem, que é importante trazer esse material aqui, tanto lá do Twitter que eu mostrei pra vocês, quanto da coluna do Guilherme Amado, mostrando ali como é que se faz um jogo de câmera pra parecer que tá lotado um evento. A Globo fazia muito isso, inclusive, em alguns protestos em favor da Dilma e alguns protestos contra a Dilma. Normalmente, nesses protestos, quando eram protestos em favor da Dilma, sempre era um ângulo aberto demais, pra você ver que tinham lugares vazios, e quando era contra a Dilma era sempre muito fechado, para parecer que estava muito cheio. Isso faz parte do jogo de câmera. Quem trabalha com cinema, quem trabalha com gravação, edição, com o mercado cinematográfico, sabe como é que isso funciona e como é que esses planos, né, como é que a gente chama, tipo de captura da imagem, é importante para trazer ali uma sensação de um jeito que você quer para uma pessoa, de um jeito que você quer para outra pessoa, e assim vai. Tudo que eu falei para vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas também. E como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.